Gênesis 6:1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Capítulo 8. Versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e a tua mulher, e a teus filhos e a mulher de teus filhos contigo. Versículo 20. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor cheirou o suave cheiro. E disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeiras, e cega, e frio, e calor, e verão, e inverno, e dia e noite não cessarão. É uma maravilha nós lermos que mesmo em meio a este caos que tem sido revelado nas Sagradas Escrituras e que nós vemos em nossos dias, ou seja, o coração mau, o coração humano mau, na sua decadência espiritual, na sua descida, e mesmo as Sagradas Escrituras revelando que este mundo está e jaz no maligno, nós podemos ver que Deus ainda mantém o controle de tudo. Nada está fora do seu controle, nada está fora do seu conhecimento. Ele ainda continua sendo o Deus que criou todas as coisas. Ele continua sendo a autoridade suprema.
Graças a Deus que Ele não deixa as coisas irem como gostaria que fosse segundo o coração mau do ser humano e tampouco segundo o que o diabo gostaria que seguisse o curso deste mundo. Mesmo a Bíblia dizendo que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema mundano é criado pelo diabo. O diabo, ele não criou o planeta, o universo, as plantas, nem mesmo o homem, nem mesmo os animais, mas o sistema sim. O sistema que promove a impiedade do homem, leva ele a pecar cada vez mais, segundo o desejo do seu coração, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é de Deus, não é do Pai, mas do mundo. E como as Sagradas Escrituras dizem, e como nós vemos aqui, o mundo passa. Mas a palavra de Deus e aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aonde você está incluído nesta conversa? Você está entre aqueles que são do mundo, fazem parte do sistema do mundo? Ou você é separado, você já é uma pessoa de Deus? Você já é salva? Deus, Ele não quer coisa parecida. É o que nós temos aqui. Deus, Ele traça uma linha divisória e distinta. Ele não quer mistura. Parecido, aparência. A coisa tem que ser bem definida. Ou é de Deus ou não é de Deus. Deus, Ele sabe aqueles que são dele. E Ele sabe aqueles que não são dele. Mas Ele também quer que o mundo conheça aqueles que são dele. E que o mundo saiba aqueles que também não são dele. Ele não aceita aqueles que são dele ter aparência e estar associados com o mundo. Não. E para fazer isto, Ele tem providenciado uma salvação que faz uma grande distinção, uma grande divisão na humanidade. O apóstolo Paulo, ele diz, versículo bem conhecido de todos aqui, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Os que se perdem, os que são salvos. Não existe um terceiro grupo. A palavra da cruz é loucura, mas para os que se perdem, a palavra da cruz, a palavra de Cristo, a palavra que vem da cruz de Cristo, não tem efeito no coração dos que se perdem. Não obedecem, não se sujeitam. Não têm vontade no seu coração de obedecer, de se submeter. Querem fazer a sua vontade. E pode andar com a Bíblia debaixo do braço. Guardar na bolsa. Mas ela não é a palavra da cruz para aquela pessoa. Ela não tem valor. Mas ele diz para nós que somos salvos. É o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus na sua vida? Ou você é uma pessoa religiosa? Isto não serve para Deus. Não serve nem para o mundo. Porque pessoas assim são desprezadas pelo mundo. São apontadas como ridículas. Olha aí. Se isso é crente. Se o mundo não aceita, que dirá Deus? Foi por isso que Deus, vendo a situação, até daqueles que pareciam ser crentes naquela época, Deus manda construir uma arca. Ou seja, então agora tem duas coisas bem diferentes. O mundo corrompido com os seus pecados, e Deus manda fazer uma arca, aonde entrar pessoas salvas, justas. Não tem grande diferença? Ele mandou Noé construir a arca. Parece que não tinha muita gente para ajudar ele
como sendo o pregoeiro da justiça. Hoje em dia também, às vezes, não tem muita gente para ajudar os pregoeiros da justiça. Noé tinha sua família, os filhos, as noras, a esposa. É o que lemos. Os mesmos que ajudaram foram os que entraram. Isso é importante. Os que não têm interesse também não estão dentro. Não têm interesse porque não estão dentro. Mas estes estavam aí dia após dia. 120 anos para construir aquela arca. Não foi de um dia para outro. Vão na reunião, tem pouca gente, isto não tem futuro, vão embora, desistem. Não tem muito ouvinte, também desistem. Mas Noé não desistiu do plano de Deus, porque era o caminho de Deus, era a palavra de Deus. Noé era o tipo de homem que ficava sozinho, se fosse necessário. A maioria lá podia estar se divertindo. Aqui nós vemos que naquela época começou, além dos gigantes que já existiam, começou a nascer homens inteligentes, homens de fama, grandes governadores que sabiam administrar as suas casas, suas famílias e também o mundo daquela época. Nós lemos que eles plantavam, descobriram como fazer a agricultura progredir, render. Ninguém passava fome naquela época. Tampouco havia pessoas com falta de casa, porque construíam e edificavam. Também não tinha moça solteira e nem moço solteiro. Casavam e davam-se em casamento. Quer dizer, os que casavam tinham filhos. E o que se preocupavam é o filho também, dar a filha ou o filho em casamento. Era só o que pensavam. Comer, beber. Vai perguntar para essa gente, tem alguma coisa errada aí? Não. Quantos milhões existiam naquela época? Pois é, mas vamos perguntar para Deus. Tem alguma coisa errada aqui? Deus disse, tem. A imaginação, toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, é só má continuamente. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A carne gosta da terra. A carne aprecia este mundo. E ela também apodrece e se corrompe com o mesmo mundo. Aparentemente, para o mundo, estas coisas não é feio, não tem problema. Mas Deus olha o coração, da onde procedem as coisas, da onde surgem as coisas, os motivos. E Ele diz, desfarei com a terra o homem que criei. O Senhor Jesus disse, a carne para nada aproveita. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Meu prezado ouvinte, você quer a verdadeira salvação? Abandone a sua carne. Abandone os seus pensamentos. Abandone tudo que você tem dado de conforto, de incentivo, de prazer para a sua carne, porque você vai perecer como essas pessoas aqui. Deus queria algo totalmente diferente para o ser humano. Ele mandou preparar a arca. Note o que diz o escritor a respeito de Noé.
Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. É interessante este versículo. Pela fé. A carne gosta de apreciar o que ela vê, sente. Então ela está feliz. Mas é a fé que confia em Deus. É a fé que vê o invisível. É a fé que vê que ele está condenado. É a fé que concorda com a palavra de Deus. É a fé que vê que ele vai logo abrir os seus olhos no inferno. É a fé que vê que Deus tem um plano de salvação, tem um caminho diferente para ele. E a fé leva o pecador, a pessoa, o crente a temer. Quer dizer, obedecer a Deus. Ele não faz qualquer coisa. Ele não decide qualquer coisa por ele mesmo. Nem quando os parentes chamam. Não. Nem quando os vizinhos sugerem coisas para ele. Não. Nem tudo que os parentes dizem e falam é certo e é correto. E nem mesmo quando muitos crentes falam e agem é correto. Onde é que nós vamos buscar o correto, a verdade? A palavra de Deus. Ninguém precisa ficar enganado, nem em dúvida, nem com medo. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele temeu. E para a salvação da sua família, ele preparou a arca. E foi tido como o pregoeiro da justiça. Noé não pregava nem na sua vida e nem em suas palavras outra coisa. Ele era o pregoeiro da justiça. Todos podiam ver ele na rua. Ele é um pregador da justiça. Ele está fazendo uma arca para, obedecendo a Deus, para a salvação da sua família. Ele está pregando que este mundo vai ser condenado, tanto na sua vida como em suas palavras. É assim que nós vemos, às vezes, crentes na rua. Eles são pregoeiros da justiça? Ou promovem o mundo que Deus tem condenado? Nestes dias nós vemos aqui filhos de Deus, crentes que não estavam vivendo na altura. É por isso que Deus decidiu destruir aquele mundo. Mas Noé construiu aquela arca. É interessante porque, como em nossos dias, Deus tem condenado este mundo. Nós acabamos de ouvir um versículo. Tem um varão que Deus determinou, ele vai julgar o mundo. Mas nem vendo a arca, e era a salvação de Deus, o mundo mudou. O mundo se arrependeu. Não. É assim em nossos dias. Infelizmente. Mesmo passando do lado da arca, vendo a arca. Quando a arca ficou pronta, vendo o testemunho, a sujeição dos animais entrando. Esta é a salvação de Deus. Só pode ser. Mas não mudou o sentimento daquelas pessoas. Não foi como Noé, que conseguiam ver aquela arca pela fé. Ele viu antes da arca estar concluída. Tem pessoas que têm o privilégio de ver pessoas salvas dentro da sua família, ouvir o Evangelho, ver pessoas salvas no seu meio, mas aquilo não muda, não faz eles decidirem, não faz mudar. Então não é para nós estranharmos que nem todos são tocados, são avisados com o que está acontecendo. Deus está preparando um povo aqui para tirar este mundo. A pergunta é, você já faz parte deste povo? Você está entre eles ou você está fora? Bom, o dia chegou quando Deus mandou, entra. Entra. A mesma coisa hoje. O Senhor Jesus diz, aquele que entrar por mim. Não é aquele que gosta de mim, aquele que fala em mim. Ele diz, aquele que entrar pela porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Não é aquele que fica sentado à beira da porta,
Não é aquele que vê a porta. Ele diz: aquele que entrar por mim será salvo. Entra, era o aviso. Entra tu e toda a tua família. Mas, olhando para o mundo, como nós já pensamos, o mundo não dizia que aquele mundo estava condenado. Quantos edifícios, imagina os gigantes, as pessoas bem sábias para organizar aquele mundo, um mundo bem organizado, mas o mundo condenado. Não se engane, meu amigo, não se engane. O mundo que está bem organizado, ele está organizado pelo diabo e pelo homem ímpio. Mas a palavra era: entra na arca, entra no que eu preparei. A mesma coisa hoje. Tudo Cristo já tem feito, e com perfeição. Deus, com isto satisfeito, nos dá a salvação. Enfim, pessoas salvas dentro da arca. Noé entrou e diz que Deus fechou por fora. Então, só existiam duas classes de pessoas: os que estavam fora e os que estavam dentro. A arca, sem dúvida, nos fala toda do Senhor Jesus, tanto a porta como a própria arca. Dentro da arca era a salvação, mas fora da arca estava o juízo. Aquele tremendo juízo que, o mesmo juízo que caía sobre os ímpios, era o juízo que caía sobre a arca. Será que não foi assim com Cristo? E não é assim com Cristo? Repito, nós ouvimos hoje, esta noite. O mesmo que é o Salvador hoje, um dia vai ser o juiz. E o castigo que vai cair sobre os pecadores é o castigo dos seus próprios pecados. Mas vamos pensar em Cristo como a arca, sofrendo o juízo divino para salvar aquelas pessoas. A arca estava recebendo os golpes diretamente. Será que não foi assim com Cristo? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. É por isso que o pecador hoje pode confiar nele, porque ele já passou pelo juízo divino. Pode se abrigar nele, pode entrar por ele, porque ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. É os teus pecados. Não é do teu vizinho, nem da tua mãe, nem do teu pai. É os teus que ele levou sobre o corpo dele. E ele sofreu para perdoar os teus pecados, como os meus pecados. É por isso que Deus pode dizer: pode confiar no meu Filho. E Cristo pode dizer: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que deposita sua fé no Filho de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Porque ele sofreu já no nosso lugar. É por isso que ele nos dá uma salvação de graça, mas porque ele sofreu, como nós vemos esta arca aqui. O mundo está sendo dividido, como nesses dias, os salvos e os perdidos. Em qual grupo você está? Em qual grupo você vai voltar para a sua casa? Você quer continuar do lado deste mundo condenado? Ou você quer entrar em Cristo, descansar nele? É dito que expirou toda a carne. Todas as pessoas que viviam naquela época morreram. Ficou só 8 pessoas. Crianças, adolescentes, jovens. Foram enganadas pelo mundo, o mundo daquela época, com os entretenimentos, com a moda, com o que eles viam, a aparência. Mas Noé, ele passou aquilo que ele recebeu para os seus filhos e sua família. Noé era um homem que influenciava outros com a sua fé. E tinha um mundo que influenciava outros para a carnalidade, para desfrutar os prazeres desta vida. Quem ganhou? A minoria, porque estava do lado de Deus. Depois, nós vemos também a vida de um salvo, né?
Porque depois que Noé saiu da arca, vemos que ele edificou um altar, fez um holocausto de animais limpos ao Senhor. Assim o crente, ele não só quer a salvação, ele não só foi salvo, mas ele é um adorador de Deus, ele aprecia o seu Senhor. Ele tem desejo no seu coração de transmitir gratidão. Note a grande diferença. Aqui diz: o Senhor cheirou um suave cheiro da terra. Antes o Senhor cheirou, e o que ele viu? Coisas feias, o mal, o pecado. Mas agora, deste crente Noé, ele cheira, ele pode sentir no seu coração. Não é literal, Deus não estava sentindo um cheiro agradável por causa daquele sacrifício, mas o coração, a dedicação, o homem justo cooperando com aquele sacrifício, um homem que reconhecia: eu devo a minha salvação a Deus, a salvação da minha família, eu não tenho outra coisa a fazer senão adorar ao meu Deus que me salvou. Assim é todo crente verdadeiramente salvo. Ele continua dentro da arca, seguro em Cristo, mas também ele é um adorador, ele é um pregoeiro também. O apóstolo Pedro nos fala dessas duas coisas do crente: um pregoeiro e um adorador. Então, qual deste grupo de pessoas você vai sair daqui esta noite? Espero que você seja salvo. Busque ao Senhor, abra o seu coração, decida, crendo no Senhor Jesus para a sua